a todas e a todos. Como já foi dito, meu nome é Ricardo Brum, estou secretário-geral da OAB. Hoje de manhã, no café, brincava com o Rodrigo Mazei. Falei, Rodrigo, você não advoga mais, você só dá aula. Que ele virava para mim e dizia assim, você vai ficar aí? Não, eu vou voltar porque eu tenho um colóquio, não sei aonde, tenho... Então o Rodrigo está sempre dando aula. E aí eu brincava que hoje ele é mais professor do que advogado. E aí ele me respondeu dizendo assim, mas parece até que você não mais advoga, você só trabalha na OAB. E a verdade é que estar secretário-geral tem consumido um grande tempo da minha vida. E é algo que tem sido feito com muito prazer, tem sido muito gratificante. Quero cumprimentar nosso presidente Rodrigo, dizer que em público que o evento foi um sucesso, está sendo um sucesso, Rodrigo, e que todas as brigas, todos os estresses, eles acabam se pagando, né? Então, assim, é muito bom poder chegar aqui, como a gente chegou ontem, e encontrar todos os presidentes, ver o presidente Homero, ver o doutor Rodrigo, ver todos os palestrantes e ver que, no fundo, a gente acaba tendo aquilo que a gente efetivamente quer ter, que é o prazer de ver a advocacia, de ver os jovens estudantes de direito evoluindo, tendo a oportunidade de vivenciar aquilo que a gente pensou e idealizou lá na planilha e ver isso se concretizar. É algo que realmente enaltece o trabalho que tem sido feito. E acho que é isso que você deve estar sentindo e realmente precisa sentir. Quero cumprimentar todos os senhores e senhoras na presença do nosso eterno presidente Toninho. Dizer, Toninho, que está aqui falando com a sua presença torna essa tarefa ainda mais difícil. Porque quando eu entrei no Conselho da Ordem, Toninho estava lá para ensinar e transmitir experiências. E a gente está nessa convivência agora de quase 9 anos, realmente foi algo que sempre engrandeceu a minha vida. Então fica aí o meu cumprimento na presença do nosso querido e eterno presidente Toninho. Bom, Rodrigo já disse, e eu durante 12 anos fui professor da FDV na cadeira de Direito Societário. Comecei em 2003, fui até 2015. Deixei de ser professor da cadeira de Societário da FDV quando a gente assumiu a ordem pela demanda que isso tomaria. E a verdade é que eu dava aula no 10º período. Então, quem é professor no 10º período, Mazei, sabe o sacrifício, o tormento que é tentar dar aula às 9h30 da noite de uma sexta-feira para aluno de 10º período. E o que eu descobri é que se eu falasse de direito societário pura e simplesmente, eu dificilmente conseguiria ter os meus alunos ali presentes. Que era preciso que a gente tentasse sempre fazer algum tipo de demonstração de conteúdo prático. Falar de profissão, falar da advocacia, falar daquilo que a gente vivencia no dia a dia. E é isso que eu acabei tentando fazer ao longo desses últimos 8, 9 anos na cadeira de professor, e é um pouquinho do que eu vou tentar passar para vocês. Eu vi o programa e vi que, na verdade, a minha palestra ela dá base para outras duas que virão. O Lucas vai falar de reparação completa de consumidores por fato do produto, enquanto a gente tem uma palestra no fim da manhã que trata dos incidentes da teoria da desconsideração. Então, isso, de uma certa forma, vai ser base para as outras duas palestras que virão. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Nós estamos em pleno século XXI, terminando o ano de 2017. Eu entrei na faculdade em 94, estou ficando velho, não peguei o Código de 39, mas peguei o Código Civil de 16, Rodrigo. Então, assim, faz sentido hoje a gente falar em limitação de responsabilidade? Porque o que é o Instituto da Limitação de Responsabilidade? Significa eu ter uma pessoa jurídica que é de propriedade, ou suas cotas ou ações são de propriedade desses sócios, e esses sócios não virão a responder por dívidas constituídas ou assumidas pela pessoa jurídica, ainda que a pessoa jurídica não tenha patrimônio. Então, vejam,
Para que eu fale de limitação e desse instituto, eu preciso partir de um pressuposto fático. Qual é o pressuposto fático? Eu tenho uma dívida, eu tenho como devedora uma pessoa jurídica e eu tenho como devedor uma pessoa jurídica que não tem patrimônio para efetuar aquela quitação. Esse é o pressuposto fático. Se eu não tiver essa realidade fática, eu não tenho que discutir o instituto. Porque se não existe dívida, eu não tenho que falar de limitação de responsabilidade. Se existe dívida e existe patrimônio, eu não tenho que falar de limitação de responsabilidade. Eu vou discutir limitação de responsabilidade a partir do pressuposto que existe uma dívida, existe uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica não tem patrimônio suficiente para efetuar o pagamento daquela dívida. É nesse momento que eu tenho que discutir se os sócios ou acionistas respondem ou não respondem por aquela dívida. E aí fica a pergunta: é justo em pleno século XXI eu estar discutindo isso? Porque a sensação que eu tenho, e eu comecei doutorado, que foi mais uma coisa que a ordem me fez interromper, aonde eu ia fazer um trabalho sociológico para entender o que a gente vislumbra quando a gente imagina a figura de um empresário. Porque hoje, a sensação que às vezes fica é que esse é um ser maléfico, que só faz mal à sociedade e que deveria pagar todas as contas do mundo. Então, assim, faz sentido a gente sequer discutir isso? Porque nós vamos entender que no direito do consumidor essa regra não existe mais. Que no direito ambiental essa regra não existe mais. Que na livre concorrência essa regra não existe mais. E esse instituto tem sido tão atacado que a gente hoje imagina a razão pela qual a gente continua discutindo isso. Porque vejam, quando eu dava aula, eu dizia assim, a primeira resposta que vem à mente quando eu faço a pergunta se é justo ou injusto, é uma pergunta a resposta diz assim, não é justo. No direito do trabalho ele não existe, enfim, não é justo. Por que não é justo? Porque o empresário ele tem que assumir o ônus da atividade que ele está exercendo. Não é isso? Esse é o conceito que a gente vislumbra de maneira usual. Mas, Rodrigo, olha só. Se eu virasse para você e dissesse assim, eu tenho uma pessoa jurídica e eu estou tentando te vender ou te comprar alguma coisa. E eu estou dizendo assim, você quer vender para mim? Quero. É a sua resposta, beleza. Então eu só tenho condições de comprar a prazo. A empresa só tem condições de comprar a prazo. Ela vai comprar para te pagar em 36 meses. Tudo bem? Tudo bem. Mas olha só, Rodrigo. Você quer me vender? Quero. Eu vou te pagar em 36 meses. Beleza. Mas olha só, se a empresa quebrar nesse período, não vale vir atrás de mim. Você quer me vender ainda assim? Porque, olha, Rodrigo, eu estou te avisando. Eu vou comprar de você em 36 meses, a pessoa jurídica está funcionando e, se ela falir, não vale vir querer receber do meu patrimônio pessoal. Se eu faço uma negociação dessa com o Rodrigo e aviso, será que seria injusto, numa eventual quebra da empresa, ele deixar de receber? Porque o que eu queria tentar mostrar para os senhores hoje é que quando eu negocio com uma pessoa jurídica que esteja constituída dentro de uma modalidade de sociedade limitada ou de sociedade por ações, eu estou aceitando que eu não posso ir ao patrimônio dos sócios ou acionistas. Isso é algo pré-fixado. Isso não é algo que surge a partir do momento da inadimplência. É algo que eu sabia existir
antes de fazer essa negociação. E o termo que deve diferenciar a aplicação do instituto ou não é o termo negociação. A legislação e a jurisprudência, nós vamos entender, ela aplica a limitação de responsabilidade naquelas relações que são relações ditas negociais. E é isso que distingue. Por que a gente está afastando no direito do trabalho? Porque ali eu tenho uma hipossuficiência que, em teoria, impede que seja uma relação negociada. Por que eu não faço isso em direito do consumidor? Porque existe uma hipossuficiência que impede que a relação seja negociada. Por que eu não faço em direito tributário? O direito tributário tem uma tendência, a partir do artigo 135 do CTN, de adentrar o patrimônio dos sócios administradores, porque ali também não tem uma relação negociada. Agora, o Instituto continua sendo válido e sendo aplicado de maneira permanente e dura em todas as relações negociadas. Se eu sou empresário e negocio com outro, ali se aplica o Instituto da Limitação. Se eu tenho a possibilidade de atuar em direito civil negociando, eu aplico o Instituto da Limitação. Agora, para que a gente discuta isso, eu preciso entender de onde ele vem e por que ele existiu. O Instituto da Limitação de Responsabilidade, ele tem origem nas grandes navegações. Todas as vezes que eu vou analisar um investimento, e Dr. Rodrigo, que é um cara de muitos investimentos, eu tenho certeza que passa por isso cotidianamente, né, Dr. Rodrigo? Masei. Não, masei. Eu estava olhando para você, não estava olhando para ele. O que também é verdade. Mas quando a gente vai analisar um investimento, a gente analisa o quê? São basicamente duas as perguntas. Qual é o potencial de ganho? Em contrapartida, qual é o risco que eu tomo? Quanto maior o risco, maior tem que ser a possibilidade de ganho. Se eu boto lá no investimento cabeção, e eu sempre que dava aula dizia para os meus alunos assim, vocês não prestam atenção quando a gente fala de investimento, mas acreditem, logo, logo vai começar a sobrar um dinheirinho e você vai ter que discutir isso. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente chegou às grandes navegações, aconteceu um fenômeno que era necessário muito investimento. Montar uma frota de navios para sair de Portugal, da Holanda, da Espanha e ir às Índias Ocidentais demandava um investimento extremamente grande. E essas companhias de navegação, por incrível que pareça, elas não eram estatais, elas eram privadas. Então o comandante, o capitão daquelas naus, ele chegava para os investidores e dizia assim, amigo, olha só, eu vou montar aqui uma expedição, vou às Índias, vou me colocar nesse mar revolto, guiando-me pelas estrelas, a depender do sabor do vento, e se tudo dá certo, você vai ganhar muito dinheiro. E aí o cara dizia assim, e se não der? Não, se não der, você perde o que você tinha e mais todo o resto. Por quê? Porque vai morrer gente, as dívidas que nós estamos construindo em nome da companhia não vai ser paga, porque a gente não vai conseguir voltar com dinheiro. E aí os investidores diziam o quê? Não vou colocar o dinheiro. Até que alguém teve uma sacada, que foi, vamos criar papéis ao portador. Então o que eles fizeram? Eles disseram assim, não, olha, eu vou te dar um pedaço da propriedade dessa companhia de navegação através de um papel desse. Esse papel vai significar assim, você é detentor de 10% da companhia X. Você pega esse papel, guarda no cofre. Se a gente conseguir ir às Índias e voltar com os produtos e ganhar muitos milhões, o que a gente faz? Você vem, se apresenta o papel e recebe o percentual do resultado. Se ao contrário os navios afundarem, você faz o que com esse papel? Você taca fogo e você não vai ser responsabilizado por nenhuma dívida que eventualmente sobrar dessa expedição. E esse instituto, baseado no anonimato, e daí começou-se a se falar em sociedades
anônimas, ele fundou aquilo que hoje é elemento essencial em qualquer análise de investimento, que é a limitação de responsabilidade. Então, o objetivo lá atrás, e continua sendo hoje, é tornar o investimento algo plausível, é incentivar investimentos, é dar previsibilidade a partir do momento em que se consegue identificar quanto você vai ter a possibilidade de perder. Então você coloca o dinheiro e diz assim, eu venho e eu me limito a essa perda. Pois bem, ela era fundada no anonimato. Em contrapartida, exigia-se uma absoluta transparência. Então é mais ou menos o seguinte, olha, eu vou dar ao acionista a limitação de responsabilidade, porque eu não vou saber quem ele é, então eu sei que se a empresa quebrar, eu não vou conseguir receber do cara que está por trás dela. Bom, tendo dito isso, exigiu-se o quê? Se você, empresa, se você, pessoa jurídica ou acionista, não vai ter responsabilidade, você vai garantir àquele que está negociando contigo total transparência para avaliar se ele tem condições ou quer assumir o risco ao contratar com você. Então ele dizia assim, eu negociei com o Rodrigo. Rodrigo, você quer me vender em 36 meses e tal? Aí o Rodrigo vira para mim e diz assim, olha, tudo bem, só que a partir de hoje você vai ter que ter suas contas auditadas, você vai ter que me dar acesso a todas essas contas, você vai ter que publicar em jornal, porque se eu tenho que te dar crédito, pessoa jurídica, e não posso ir no acionista, eu preciso conhecer a atuação cotidiana. Então criou-se uma série de exigências para que aquele que tivesse a limitação de responsabilidade pudesse dar transparência às informações, permitindo que com quem se contratasse acompanhasse o negócio. Surgiu as sociedades por ações, as sociedades anônimas, com um custo altíssimo de manutenção. Então hoje, se eu for constituir uma sociedade por ações, eu sei que eu tenho que ter auditoria, eu sei que eu tenho que publicar balanço, eu sei que eu tenho que prestar informação de diretoria, eu tenho uma estrutura administrativa muito mais robusta a ser cumprida para que eu tenha essa limitação de responsabilidade. Ocorre que no final do século XIX vem a legislação alemã e cria uma figura maravilhosa. Aqui argumento. Como as sociedades anônimas tinham limitação de responsabilidade, mas elas eram muito caras, os pequenos... Ainda tem 20 minutos. Os pequenos empresários, eles começaram a questionar, olha, por que quem tem dinheiro suficiente para ter uma grande companhia não se obriga com seu patrimônio pessoal? E eu, que sou um pequeno empresário, que não tenho essa empresa tão grande, que não tenho condições de ter todo esse custo administrativo, vou responder ilimitadamente. Vem a legislação alemã e cria a nossa sociedade limitada, que une o melhor dos dois mundos. Ele pega as sociedades de pessoas com uma administração extremamente simples, sem ter que divulgar nada, sem ter que publicar nada, e pega a limitação de responsabilidade e junta na mesma coisa, dizendo assim, olha, eu vou criar uma figura tipicamente para sociedades menores, que contém a limitação de responsabilidade e cria as sociedades limitadas. A simplicidade e a limitação fazem com que as sociedades limitadas se tornem o tipo societário mais utilizado no planeta. No planeta. Não só no Brasil. Até o advento do novo Código Civil, tinha-se indicativo de que mais de 97% das sociedades constituídas no Brasil eram sociedades limitadas. Alguém aqui que não seja Rodrigo Mazei,
que tem aí uma larga experiência, até pela idade, vou defender meu amigo Robson, já ouviu falar em sociedade em comandita? Em sociedade em nome coletivo? Comandita por ações? Todos esses tipos societários estão no Código Civil. Eu só lembrei desse troço quando eu fiz mestrado e quando eu tive que dar aula. Eu dava aula, eram 5 tipos societários. Na verdade, 6 por conta da sociedade em comum. Mas os tipos empresariais eram nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, sociedade limitada e sociedade por ações. Eu dava aula dos 3 tipos societários, nome coletivo, comandita simples e comandita por ações, em 15 minutos. Que era basicamente para dizer assim, ó, vai lá no código, lê, porque eu não vou tratar disso, porque isso não existe na prática. E não existe justamente porque as sociedades limitadas, elas criaram um modelo societário que trazia o melhor dos mundos para todo mundo. Eu não tinha que gastar dinheiro para divulgar as informações e, ao mesmo tempo, eu não respondia com o meu patrimônio pessoal. Hoje, o fundamento da limitação ele se encontra basicamente em 3 artigos. Na 6.404 é o artigo 1º, que diz: a companhia ou sociedade terá o capital dividido por ação e a responsabilidade dos sócios é limitada ao preço de emissão. Que é basicamente assim, olha, você vai dizer quanto é que você vai colocar na empresa e depois que você coloca esse valor, ninguém pode te atingir no patrimônio pessoal. As limitadas, está no artigo 1052, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização da totalidade do capital social. Basicamente, o 1052 repete o 1051, mudando um conceito, né, que é o conceito de preço de emissão para valor do capital, e aí cria uma solidariedade, mas o conceito ele é o mesmo. E as EIRELIs, lá no parágrafo 6º do 980-A, repetem a regra das sociedades limitadas ao estabelecer que aplicam-se às EIRELIs as regras das limitadas e, por consequência, aplica-se a regra do 1052. O fundamento teórico para essa limitação é, como eu disse, a capacidade de negociação. Só que isso atingiu um tamanho tal que fez com que houvesse uma reação. Então, os sócios eles não respondiam por nada. E aí criou-se o artigo 28 do CDC, que estabeleceu a desconsideração. E na prática, quando eu comecei a dar aula, a gente discutia muito quais eram as hipóteses, se elas deveriam se aplicar, se elas não deveriam se aplicar. Com o desenvolvimento da jurisprudência, eu sou capaz de afirmar, e o Lucas, que vai falar depois de mim, eu acho que é o Lucas que vai falar do CDC, talvez tenha condições de entrar melhor nisso, mas eu simplifico para os meus alunos dizendo assim, ó, em relação de consumo não tem limitação de responsabilidade. Então, a gente fala, então não tem... Não, é sério. Se você entra com uma ação contra a Oi, e eventualmente tem dificuldade de receber, você pode ir no Tasso Gereissati, que é um dos investidores lá. Acho que é um dos controladores, não é? Por quê? Porque, de fato, não tem limitação de responsabilidade. É uma SA. A gente brinca, mas é uma SA de capital aberto. Se eu tiver ações da Oi, em teoria, eu posso responder por uma dívida de consumidor que não tiver sido honrada pela empresa. Depois vem a 9605 de 98. Na verdade, antes da 9605, veio a 8884. Só que a 8884 foi revogada pela 12259. Então, na verdade, na ordem, pela vigência atual, vem a 9605, que no artigo 4º pega a última parte do CDC e transcreve. Então, eu posso afirmar, em questões ambientais e dívidas por danos ao meio ambiente, não existe limitação de responsabilidade. Vem, então, a 12.259 de 2011, que lá no artigo 34 repete o que era o artigo
eu não vou me lembrar do número do artigo da 8884, mas ele basicamente repete, inspirado no 28 do CDC. Então, também a gente tem condições de dizer que em infrações à livre concorrência, dificilmente nós teríamos a aplicação da limitação de responsabilidade. Artigo 50 do Código Civil, que traz aí o caso, ou os casos clássicos de teoria da desconsideração, falando em abuso de personalidade jurídica. Tem ainda o artigo 135 do CTN, que acaba criando regras e hipóteses em que os sócios respondam por dívidas tributárias, e tem toda a construção jurisprudencial no direito do trabalho, que me faz também dizer que no direito... E o direito do trabalho eu acho que é um ser, assim, Cadu, que merece uma pequena pitadinha de observação. O direito do trabalho ele é interessante, porque ele diz assim, olha, como é o empresário que tem que assumir o ônus, o risco do negócio, risco da atividade, eu não vou aplicar a limitação. E aí, nas sociedades limitadas, ele entra varrendo e pega todo mundo. Agora, o que é engraçado é que, para o direito do trabalho, nas sociedades por ações, ele vai e faz uma distinção, dizendo assim, aquele acionista que não for administrador e não for o controlador, eu não posso chegar. E aí ele cria para mim uma figura que é assim, sem muito sentido. Porque, veja, se o argumento é aquele que se aproveita dos resultados ou do fruto da mais-valia, ele tem que responder pelas dívidas trabalhistas, esse fundamento, quando aplicado nas sociedades por ações, ele deveria levar à responsabilização de todos os acionistas. Pouco importa se ele é administrador, se ele não é administrador, se ele é controlador, se ele não é controlador, porque o acionista é aquele que se aproveita da mais-valia do empregado. Então vejam, se esse é o fundamento, eu não poderia fazer a distinção entre sociedade limitada e sociedade por ações no âmbito do direito do trabalho. E, de uma certa maneira, a jurisprudência tem reiteradamente feito isso. Aliás, na sociedade por ações de capital aberto, a jurisprudência do TST, ela é, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas ela é incisiva em dizer, não, aquele minoritáriozinho lá que tem uma participação, ele não pode ser atingido. Ora, mas o fundamento que ele usa para atingir na limitada levaria a atingir dentro das SAs, inclusive das SAs de capital aberto. Mas, enfim, existe limitação? É como eu falei, o critério de distinção para as limitações tem que ser a nossa capacidade de negociação. Porque se eu negocio e aceito contratar com alguém que criou a sociedade sob a ótica de sociedade por ações ou de sociedade limitada, eu estou aceitando e por conta disso eu aceito que eu não possa atingir. E esse é o critério que eu entendo que deve ser utilizado no momento em que eu for, eventualmente, exigir dos sócios ou dos acionistas algum tipo de pagamento. E na sociedade de advogados? Como é que funciona isso? Primeiro reflexão que eu gostaria de fazer, e que gostaria especialmente que os alunos fizessem, é a seguinte. A advocacia tem risco? Tem risco de não ganhar dinheiro? Eu sei, gente. Né? Porque é atividade de risco, uma hora ganha muito, outra hora ganha pouco, uma hora ganha demais, outra hora ganha de menos. A exceção dos tops, né? Toninho, Miguel, da Rodrigo Dadalto. Esses aí não, é só ápice. Mas não é esse o risco que eu estou colocando.
A gente tem risco de ser responsabilizado por nossas atividades profissionais? A nossa atividade é uma atividade arriscada? Porque, vejam, algumas atividades a gente assume risco. Quando eu sou empresário e que eu vou vender mercadoria, eu boto dinheiro na frente, produzo alguma coisa, tenho que vender. Não sei se eu vou vender, em que prazo eu vou vender. O risco ali ele é fácil de ser visto. Mas nós, na advocacia, assumimos riscos? Os advogados lá de Aracruz, será que quando a gente toma uma causa e aceita essa causa, a gente tem risco inerente àquilo? A gente às vezes não percebe, porque a nossa atividade é uma atividade remunerada. Então, em teoria, o risco que eu tenho é ganhar mais ou ganhar menos. Mas não, nós temos uma atividade que é extremamente arriscada. Eu brinco que eu estou aqui dando palestra, mas quando eu penso que eu tenho alguns advogados no escritório cumprindo o prazo, eu chego a arrepiar, assim, me dá calafrio. Porque se algum advogado, por alguma razão, eu vou mais além. Quando eu penso que a minha saúde financeira está na mão do WebJur. Alguém sabe o que é o WebJur, os advogados? O WebJur é o sistema de leitura que a OAB contratou para ler para todos os advogados. Então eu sei que vai ser publicado alguma coisa nos meus processos. E que quem vai ler é o WebJur, que é uma empresa sediada em Belo Horizonte, vai me mandar um e-mail. Eu vou pegar esse e-mail, vou lá, vou tirar a cópia, vou fazer a peça, vou fazer a contestação, o que quer que seja. Porque se eu perder o prazo, eu posso ser obrigado a indenizar o meu cliente. A minha atividade, ela é uma atividade que responde pelo patrimônio do meu cliente. Então, a partir do momento em que um erro meu causar um dano ao meu cliente, eu sou responsável. E se eu tiver uma sociedade de advogados, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem uma atividade que é de alto risco. Eu ganho 10, 20, 5, 4, 7% para responder por um eventual problema relativo a 100%. Cadu, por exemplo, lá no escritório dele tem lá uma ação de 10 milhões. Se ele pode estar ganhando 300 mil, 3%, porque como o valor da causa é muito alto, negociou daqui, negociou de lá, 3%. Você vai trabalhar por 3%, mas se você perder o prazo, você vai responder pelos 10 milhões. Eu contava ontem no jantar que isso às vezes me chamou a atenção. Teve uma época que a gente trabalhou com DPVAT. E DPVAT é aquele volume, aquele negócio, E aí chega uma advogada do escritório e diz, branca. Ela era loira, né, alta, chega pálida no escritório. Aí vira para mim e fala assim, ô Brum, aliás, alguém aqui já perdeu o prazo? Porque existem 3 tipos de advogado. 3. Os que já perderam, os que vão perder e os que mentem. 3 tipos. Então lá essa advogada vira para mim, Rodrigo, e fala assim, ô Brum, estamos com um problema. O que houve? Não sei o que aconteceu, perdemos um prazo. Aí eu falei, juizado especial, DPVAT, tudo bem, a gente conversa com o cliente, paga a conta e paciência, bola para frente. Ela falou assim, não, você não está entendendo. Eu falei, não estou entendendo o quê? Ela falou assim, não, o cara entrou com a execução. Eu falei, eu sei. Ele está executando R$1 trilhão. Tá bom. Aí ela falou assim, como assim tá bom? Eu falei, não, porque se você falasse que era R$1 milhão, eu ia estar gelado de medo. 1 trilhão? Eu não vou ter hoje, não vou ter amanhã, não vou ter depois de amanhã. Então, se essa for a execução, passe R$1 bilhão, R$100 milhões. Está fazendo a menor diferença. É tanto zero que eu não vou ter mesmo como responder.
Mas essas coisas, elas efetivamente impactam. E qual é a história? Na sociedade de advogados, quando os contratos são feitos na sociedade de advogados, o artigo 17 da 8.906, ele diz o quê? Além da sociedade só titulada sociedade individual de advocacia, respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia. A gente tem uma figura que as sociedades em comandita também têm. As sociedades de advogados, elas têm uma regra de limitação híbrida. Nas relações com clientes, a gente responde ilimitadamente. Nas relações com terceiros, eu estou dirigindo o carro do escritório, bati, sofri um acidente, a limitação em teoria é limitada, ou a regra em teoria ela é limitada, então a gente tem uma figura híbrida. A grande questão é como é que eu mitigo esses riscos na advocacia? Controle. A ordem hoje dá o iTurn, que é um sistema de controle processual que auxilia. A gente faz o WebJur. Eu sugiro sempre que isso é tão sério, que a gente tenha não uma leitura, mas pelo menos duas, porque quem tem uma não tem nenhuma, quem tem duas tem uma, dado a seriedade que é essa história. A gente tem controles internos, eu sugiro sempre que prazo no escritório seja controlado por mais de uma pessoa, que tenha visual. Lá no escritório a gente tem uma televisão que fica num corredor que todo mundo passa ali a toda hora e os prazos do dia ficam ali rodando, né? E aí, quando você tem um dia antes de vencer, ele começa a ficar vermelho. Então, se ninguém for lá e disser assim, cumpriu ou transferir para o outro dia, o que quer que seja, começa a piscar um vermelho. Aí qualquer um que passa lá olha para a televisão e fala assim, tá pegando, né? Então a gente tem lá e a gente estimula que todo mundo faça. Mas eu acho, e foi uma das coisas que eu fiz e que eu falo, que é um dinheiro muito bem investido, é isso aqui, ó. Seguro. Hoje no escritório a gente tem um seguro, e eu estimulo que todo mundo contrate seguros. Não é caro a ponto de inviabilizar uma contratação e dá uma tranquilidade, mas acima de tudo, funciona. Meu pai montou o escritório em 76. Eu entrei no escritório em 97. De 97 até hoje nós tivemos 2 problemas. Um, inacreditável. A gente tirou do bolso e pagou. Nós ganhamos uma ação de recuperação tributária. Na época que terminou o processo, a gente estava trocando o sócio responsável pela área tributária e nós não fizemos execução no prazo de 5 anos e decaiu o direito de exigir o crédito que ele tinha diante da Fazenda Nacional. Pasmem. E a gente teve que tirar do bolso e pagar. 5 anos, 7 anos depois, o cliente, como é que está a nossa ação? E aí vai olhar e não foi publicado. Não foi nada, ficou lá e passaram-se 5 anos. E o outro, Rodrigo, uma decisão eu conto isso e me dói o coração, mas uma decisão, e acho que para os processualistas, eu sempre digo que a melhor coisa que o Código fez foi oportunizar a regularização daquelas porcarias, daquelas peças obrigatórias. A gente entra no processo na fase de execução, um processo de 10 volumes. É dada uma decisão no processo de execução ridícula, mas ridícula. Aquelas decisões assim que você olha e fala, puta, tem alguma sacanagem aí, porque não é possível.
A advogada do escritório chega para discutir comigo, por quê? Porque a gente no escritório tinha uma regra que vai fazer agravo, junta cópia integral do processo de capa a capa, para não ter a porcaria da jurisprudência defensiva dizendo que uma peça não foi juntada. Aí ela vem me convencer do porquê que não deveria fazer isso naquele caso. Porque o processo é muito grande, o desembargador vai ter dificuldade, vai ser muito mais difícil conseguir um efeito suspensivo, porque é muito papel, é muita coisa. A gente pode simplificar, porque... Não, junta tudo. Aí ela vira, mas não sei o quê, não sei o quê. Não, junta tudo. Aí na terceira vez que ela insistiu, eu falei, você tem certeza? Ela, tenho. Eu falei, absoluta? Absoluta. Então tá bom. Ela vai... tira a cópia de toda a fase de execução, porque toda a discussão que a gente precisava fazer no agravo estava na fase de execução. A gente tinha subestabelecido ali, mas a procuração que dava o subestabelecimento estava na fase de conhecimento, lá na contestação na inicial. Eu estava viajando de férias, entra 15 ligações no meu telefone, o mundo parecia que estava desabando. E esse é um prejuízo na casa de algumas centenas de milhares. E o seguro pegou o processo, a gente acionou a seguradora, o seguro pegou o processo, analisou, pagou para contratar um parecer do Fred, contratou e pagou o parecer do Fred para sustentar uma ação rescisória, pagou o depósito lá dos 5% da ação rescisória. E eu imagino que a gente vai... Porque aí eu brinco que começou a ser o seguinte, para que a gente não tenha responsabilidade, basta que se analise o mérito. Porque o agravo ele não foi conhecido e acabou transitando de julgado aquela situação na execução, porque o documento obrigatório foi antes do código, o documento obrigatório não estava juntado. Se o cara vem assim e diz assim, não, a decisão de primeira instância ela está adequada, seja por mais absurda que eu ache, eu deixo de ter responsabilidade, porque foi uma decisão de mérito. O que eu não posso é ter uma decisão, uma não apreciação do mérito que eu deixei de juntar a porcaria do documento. Então, a mudança do Código de Processo Civil foi fantástica nesse sentido. E o seguro é quem está resolvendo o problema. E o meu cliente não vai tomar o prejuízo. Por quê? Porque o seguro está lá e já tem parecer da seguradora, uma seguradora grande de primeira linha, dizendo que que vai bancar se a coisa não resolver e não se resolver. Então, assim, gente, a advocacia ela vive aí de desafios, muitos, a todo momento. E eu tenho sempre dito e digo sempre para os advogados e para os jovens estudantes o seguinte, que diante dos desafios a gente tem duas opções. A primeira é, eu sento e choro, sento lá, fico chorando, reclamo da vida... E ai, vou morrer, não serve para mim. Ou, Miguel já viu isso, né, Miguel? Ou eu resolvo enfrentar os desafios que são colocados na minha frente. O que a gente, enquanto OAB, enquanto ESA, a gente tem tentado é facilitar o enfrentamento desses desafios. E a gente acha que a verdadeira medida de um profissional, de um homem, de uma mulher, não se vê na forma que se comporta nos momentos de facilidade, mas nos momentos em que são colocados a enfrentar desafios. E com isso eu quero terminar agradecendo o convite do Dr. Rodrigo, dos doutores Rodrigos, o Dadalto e o Mazei, dizer que tinha já algum tempo que eu não fazia uma palestra de conteúdo mais técnico. Tinha muito tempo que eu não falava de direito. E quando eu estava preparando a palestra, me deu até aquela vontade assim, Cadu, de vou voltar para a sala de aula, porque isso engrandece muito a gente. Então, fico extremamente agradecido e me coloco à disposição para, não só agora, mas depois, trocar ideias e estar aí num ambiente de construção desse direito que nos é tão caro. Obrigado.